Olá, seguidores do canal do Dentista e do Médico. Hoje, o vídeo de hoje, vamos falar sobre edema. Bom, o que é edema? Edema é o acúmulo de líquido no interstício, ou seja, é o extravasamento de água para o interstício. Bom, vamos explicar aqui o que é o interstício. Interstício é o terceiro espaço, ou interstício, ou chamado terceiro espaço. Então, temos aqui a célula, temos outra célula, né? Várias células, e temos os vasos sanguíneos. O espaço entre a célula e o vaso sanguíneo é o interstício. Então, ou chamado terceiro espaço. Então, o edema é o acúmulo de líquido aqui no terceiro espaço, no interstício. Bom, quais são as causas do edema? São várias causas. Aumento da pressão hidrostática, diminuição da pressão oncótica. Então, várias causas podem o edema ocorrer, né? Aumento da pressão hidrostática, diminuição da pressão oncótica, ou chamada pressão coloidosmótica, é a mesma coisa. Aumento da permeabilidade capilar, aumento da permeabilidade vascular. Linfedema, pode acarretar edema, e mixedema. Muito bem, vamos procurar explicar cada um deles. O que é o edema causado pelo aumento da pressão hidrostática? Pressão hidrostática, aumento da pressão aqui no interior do vaso, para jogar o líquido do vaso para fora, para o interstício, para o terceiro espaço. Então, aumento da pressão hidrostática, a pressão que força o líquido sair do vaso sanguíneo para ir para o interstício. Essa é a primeira causa. Por exemplo, uma causa muito comum é a insuficiência cardíaca. Insuficiência cardíaca congestiva. Insuficiência cardíaca congestiva é a insuficiência cardíaca aguda, onde está relacionada com o edema agudo de pulmão, onde há edema. E existe a insuficiência cardíaca crônica, que é aqueles pacientes que fazem uso de medicações que eles já têm o diagnóstico de insuficiência cardíaca crônica. Mas o aumento da pressão hidrostática, então, é a primeira causa de edema. O edema pode ser também por diminuição da pressão oncótica, ou chamada pressão coloidosmótica. Bom, o que é a pressão oncótica ou coloidosmótica? É a pressão, diminui a pressão que mantém esse líquido aqui no interior do vaso. Então, diminuindo essa pressão, esse líquido vai novamente extravasar para o interstício. Então, ou aumenta a pressão hidrostática ou diminui a pressão oncótica. Um exemplo, aqui causa cardíaca, né, na pressão hidrostática. Um exemplo da diminuição da pressão oncótica é a cirrose hepática e a síndrome nefrótica. Então aqui nessas duas, na pressão hidrostática e oncótica, nós já temos três problemas relacionados ao edema: cardíaco, hepático e renal. Muito bem. Uma outra causa de edema é o aumento da permeabilidade capilar na inflamação. Essa é uma causa relacionada ao cirurgião dentista. Uma inflamação, por exemplo, dentária, pode levar a um edema, por exemplo, na face. Então, aumento da permeabilidade vascular, capilar, esse vaso sanguíneo aumenta a permeabilidade, a passagem de substâncias por ele. Aumenta. Então, aumenta a permeabilidade capilar, extravasa novamente líquido para o interstício, para o terceiro espaço, e é edema. E ocorre o edema. Então, aumento na inflamação, aumento da permeabilidade capilar. Uma outra causa é o linfedema, o edema associado ao sistema linfático, porque sabemos que o sistema circulatório se divide em sistema vascular sanguíneo e sistema vascular linfático. O linfedema está relacionado à obstrução linfática naqueles
pacientes, por exemplo, onde houve uma linfadenectomia, um corte e remoção dos linfonodos. Por exemplo, a cirurgia, pacientes submetidas à cirurgia de mama. E tem o edema relacionado ao hipotireoidismo, que é também chamado de mixedema. Bom, então essas são as 5 causas de edema. Qual que é o tratamento de edema? Basicamente, o tratamento tem para as causas mais leves e para as causas mais graves. O tratamento para as causas mais leves do edema é repouso, diminuição da ingesta de sal, massagem para ajudar na drenagem e elevação do membro, no caso do membro inferior. Bom, e se for no membro superior, logicamente, elevação do membro superior. E o tratamento para os casos mais graves é o tratamento da causa da doença específica. Então, se for um problema cardíaco, tratar a insuficiência cardíaca. Se for uma cirrose, tratar a cirrose. Se for uma síndrome nefrótica, tratar a síndrome nefrótica. Então, e o uso de diuréticos, por exemplo, a furosemida, a espironolactona, que é um diurético poupador de potássio. Então, nesse vídeo era mais para elucidar as causas do edema. Aumento da pressão hidrostática, ou por diminuição da pressão oncótica, ou por aumento da permeabilidade vascular, ou linfedema, ou mixedema. Muito obrigado.